Eu vou dividir essa fala em dois momentos, né? Eu vou tentar ficar dentro dos 20 minutos, então seria 10 minutos para a questão, um aspecto mais pessoal de como cheguei, já que estamos na comemoração de 100 anos do nascimento do Dr. Howard Odum. Eu fico realmente tremendo nas pernas, parece que sou marinheiro primeira viagem, porque só lembrar dele me traz muito carinho, muito amor, muita gratidão, realmente. É, então, essa primeira parte da fala é mais uma parte mais, digamos, pessoal. A segunda parte já vem para os aspectos técnico-científicos, algumas questões e alguns exemplos que ilustram basicamente a minha preocupação inicial com a questão da justiça, né? A justiça em relação aos recursos naturais, é, sua, seus elementos de proteção do ser humano, seu amparo. Afinal, se a gente não tivesse tido um clima constante nos últimos 12 mil anos, né, desde a última era glacial, né, nesse nosso planeta, nós não teríamos as civilizações e o processo que nós tivemos. Então, a biodiversidade e a biosfera permitiu que a gente não só fosse amparado, mas desenvolvesse. E agora, nos últimos 60 anos, estamos assim, né? Praticamente todo mundo sabe, né? Detonando esse sistema, e seus serviços e seus produtos. Então, essa questão de justiça, de gerenciar, de desenvolver, de retornar à natureza aquilo que ela nos oferece, de alguma forma, através de manejo, de zoneamento ecológico econômico eficiente, não só de legislação, mas de ações coerentes que possam efetivamente trazer uma recuperação de suas funções originais. Essa justiça me atraiu muito à visão energética. A outra questão da justiça é a relação entre nações, né? Como entre uma nação e outra, principalmente, está muito claro, né, no livro, né, As Veias da América Latina, né, do Galeano, é, onde tudo praticamente do sul vai para o norte, né? Quer dizer, os últimos 500 anos, nós vimos o eurocentrismo dominando esse dreno, né, de recursos, de pessoas. É, a única coisa ao contrário foi os escravos, né, vindo do sul para o sul, mas o resto foi para o norte. Então, as relações, e tem um estudo de caso que eu vou adentrar rapidamente, alguns exemplos, que é a questão da justiça entre as nações, justiças de muita energia ou energia, né, incorporada nos produtos e processos indo do sul para o norte e muito pouco voltando para as comunidades humanas e menos ainda para as comunidades biológicas, né? Então, a segunda parte é justamente sobre esse aspecto técnico-científico de medir, essa nova forma de mensurar, né, essa relação ao meio ambiente que a energia oferece, está direcionada a isso aqui, né? Então, vou dar continuidade a isso com a próxima slide. É, basicamente, relembrando essa figura maravilhosa que estou apaixonado, né? Sou o do Might, né? Sou o do Mista até o fígado, né? É porque quando estava fazendo o mestrado com o Dr. Philip Ferguson no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde eu morei 9 anos em Manaus e outros lugares a gente estava sempre viajando muito, é, eu soube do trabalho dele, entramos em contato, o professor Philip arrumou assim, um contato, onde depois, mais tarde, eu soube que tinha mais de 4 a 5 mil candidatos para poder fazer o mestrado, para ser orientado por ele. Mas, em função do fato que eu estava na Amazônia, estava trabalhando com comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, é, ele me aceitou, né? Ele aceitou que eu fosse para lá e eu fiquei lá a primeira vez, quase 3 meses, fazendo cursos,
participando de todas as atividades que o centro que ele estava, né, que ele tinha, estava desenvolvendo, né, no departamento de ciências ambientais, né, da Universidade da Flórida, em Gainesville. Participei praticamente de todas as atividades que eu podia, né? É, e foi interessante porque naquela época, eu acredito que meu pedido foi um dos primeiros, se não o primeiro pedido de uma bolsa de USAID, né? Era uma bolsa que, como as relações políticas entre os Estados Unidos e o Brasil estavam cortadas, essa bolsa não estava mais em vigência, mas por alguma razão quase que milagrosa, eu recebi essa bolsa e consegui então ir para lá e ficar lá um tempo. Aí, como disse, o processo de seleção para orientação de mestrado do professor Howard Odum era bastante complicado, mas, como disse, ele me aceitou. E aí começou essa parceria mesmo, né? Eu entendo a orientação como uma parceria. E ele era extremamente gentil, uma humildade incrível e também uma paciência muito grande comigo, né? É, e, como disse, eu era arquiteto urbanista, entrei no mestrado do INPA com 40 anos, então foi uma vocação tardia, né, na academia, mas motivado pelo fato que estava na Amazônia, estava trabalhando com uma organização não governamental, a ADCAM, Associação de Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, baseada em princípios da comunidade Bahá'í, que é uma comunidade internacional, a qual participo há quase 50 anos. E dentro disso, a gente tinha estruturado uma unidade educacional baseada na pedagogia da alternância, né? Tempo universidade, tempo, digamos, escola, tempo comunidade. E muitas que participaram eram indígenas. E eu queria, como arquiteto urbanista, trabalhando no meio da mata, como tratar essa mata, como colocar um prédio dentro dela, e eu precisava saber mais, né? Então, entrei no mestrado. E aí, quando encontrei com o Dr. Oldham, foi realmente amor à primeira vista. A gente se deu super bem, a gente virou amigos instantâneos com a esposa dele, a secretária dele. Foi um acolhimento VIP. Realmente nunca me senti tão acolhido. Então, isso foi uma questão humana muito forte. Inclusive, quando ele me colocou num lugarzinho lá, num desk, né, eh, numa mesa, eu descobri que tinha um Macintosh antigo, antigão, que está aqui na imagem, inclusive, eh, que era o primeiro Macintosh que ele tinha comprado, que ele tinha usado, e que depois ficou perdido ali, ninguém usava. Eu ressuscitei o bichinho. Sei que foi muito engraçado. Quando ele me viu com ele, ele ficou super feliz. Ele disse, putz, você ressuscitou isso aí, ninguém estava mexendo, né? E eu trabalhei, inclusive, esse foi o mesmo Macintosh que o outro colega, eh, o Sérgio Udiati, né, da Itália, da Universidade de Nápoles, antes de Florença, era outra universidade, mas que nós ficamos muito amigos porque deixei um recado dentro do computador dizendo, olha, esse computadorzinho me ajudou muito, espero que seja bom para quem vier depois de mim, né? E eu recebi um e-mail do Sérgio dizendo, olha, encontrei esse. Foi uma história muito boa, mas quando o professor Oldham viu que estava com essa bichinha, com esse ressuscitei, ele ficou radiante, ele ficou disse, putz, nunca imaginei que alguém usasse esse aí, né? Mas, enfim, e aí uma das primeiras questões que ele me falou, ele disse, Vitor, você está preparado a aceitar margens de erro superiores a 20%, 30%? Eu disse, olha, né, porque no mundo biológico é normalmente 5%, né, que você trabalha. Além disso, você não consegue provar muita coisa, né? Eu disse, não, tranquilo, quer dizer, eu entendo a complexidade, exige que a gente tenha uma certa latitude, né, para a pesquisa. Outra coisa que ele falou que foi muito relevante para mim, ele disse que o pesquisador, ele tem que trabalhar o macro e o micro ao mesmo tempo. Ele tem que ter a visão de um telescópio e a visão do microscópio, e alternar entre as duas o tempo todo.
né? Esse foi muito valioso para mim. Toda vez que eu converso com meus acadêmicos, estudantes, etc., eu falo disso. Eu falo que precisamos manter essa visão dupla e dinâmica, né? Ok, então essa é a parte mais, digamos, pessoal e nessas primeiras conversas a gente começou a delinear um trabalho porque estava preocupado com a questão do desmatamento, né, na Amazônia. E para ter alguma coisa mais concreta, comecei a trabalhar com a retirada de madeira de uma forma muito interessante, na verdade, que se cortam essas madeiras no período da seca, né? E quando vem a cheia, então essas madeiras começam a boiar e as famílias que cortam umas 10, 20 toras, 30 toras, começam a levar essas toras para um centro de recolhimento que vira centenas de toras e depois disso vai para mais abaixo o rio se encarrega com algumas balsas de levar essas toras para baixo e faz uma jangada de mais de 5, 4 mil, 5 mil toras. As que têm peso específico inferior a 1.000 quilos, quer dizer, a uma tonelada, elas boiam, né? E as outras, que são madeiras mais nobres, madeiras mais pesadas, mais, né, densas, acima de 1.000 quilos por metro cúbico, obviamente, elas são presas por uma série de tirantes e de hooks, como chama, ganchos, e vão formando essas jangadas enormes e vão descendo usando a energia cinética do rio, né, e a gravidade. E aí estudei esse sistema e esse material todo vem, no caso, era a cidade de como que chama? Estou lembrando o nome, Itacoatiara. Itacoatiara quer dizer pedra colorida, né? Então, só para lembrar, porque tem algumas pessoas aqui que eu convidei que não conhecem a figura do Toronto, só rapidamente, ele recebeu o Nobel, praticamente equivalente ao Nobel em Biociência, da Royal Swedish Academy of Science, né? É, ele desenvolver essa contabilidade que agrega fluxo de massa e energia numa única base, que são joules de energia solar, que seria a emergia, uma memória energética, e ele nos fez entender como esses valores, essa nova métrica, é baseada no investimento que a natureza faz na energia, né? Enquanto, digamos, a avaliação, digamos, tradicional, convencional de custos ambientais ou de economia ambiental parte do ponto de vista do consumidor, quer dizer, quanto preparedness to pay, willingness to pay, TP, né? Willingness to pay, willingness to accept, WTA, aceitar um desgaste ambiental ou querer pagar um certo valor por um ganho ambiental. Esse willingness to pay é baseada basicamente na visão humana, do ponto de vista do consumidor. Então, os valores que você obtém a partir de você tem que criar um mercado para isso, né? Esse mercado, você faz perguntas e encontra suas retas e finalmente você dá um valor. Mas esse valor vem, digamos, extremamente flutuante, extremamente dinâmico, porque está baseado na conjuntura econômica, tanto nacional como internacional, e está baseado também no grau de consciência ambiental, ecológica, né, que as pessoas têm. Então, é muito flutuante. Enquanto a energia vem do ponto de vista da economia biofísica, né, ou seja, do ponto de vista do produtor, ou seja, quanto custa, né, esses valores baseados no investimento de energia da natureza para poder providenciar seus bens e serviços. E outra questão também fundamental é que você pode converter em energia os valores monetários, né? Isso não vou entrar no mérito porque é metodológico, né? Mas
a gente calculou esses valores para o Brasil em dois períodos diferentes, né, desde o início da minha viagem na energia. Bom, partindo daqui, eu já estou ocupando quase 10%, quase 10 minutos desse primeiro tempo. Tem um livro que vou disponibilizar aos amigos aí, que fala sobre a valoração ambiental pela metodologia energética, como subsídio às políticas públicas no Brasil. E eu entendo que esse é o primeiro livro que está no Brasil desde 2017. E a estrutura desse livro fala da energia como uma medida indexadora única, com uma introdução, sistema de valor, economia, tal, matéria, energia, capital, trabalho, a teoria energética, quer dizer, a valoração ambiental, os vários princípios, o princípio do maximum power, né? Coisa que a maioria de vocês já está bem por dentro. E subsídio essa política pública e análise de custo-benefício como outra métrica, como você já, a maioria já sabe. E a metodologia energética, o que deverá ser, as etapas, as transformidades, as ferramentas que a gente trabalha, diagrama sistêmico, tabelas energéticas, índices energéticos, modelagem e simulação. Chegando a desenhos que maximizam essa energia, alguns estudos de casos, fazendas, etanol e açúcar, população e recursos naturais, Parque Nacional do Jaú, que é o maior parque da América do Sul, vem para uma avaliação energética do Brasil, o papel da energia na economia, o papel da água na economia, repensando as cidades, implicações para o Brasil e, finalmente, as conclusões, uma nova maneira de pensar, recalibrar, regenerar, o que deve mudar, a questão da Amazônia legal, a questão de integração de políticas públicas, que é o maior desafio, mas não vou entrar no mérito, mas, enfim, está lá no livro. E aí a transformidade seria, então, uma razão, né, entre quanto de energia solar original num processo de transformação, ECJ, essa energia solar, né, original, que, através de um processo de transformação onde esse é a contribuição humana, desenvolve uma J, que é o J, que seria o output, né, seria o produto, e que seria em termos de relação, então, entre A, B, C no denominador, no numerador, e o D no numerador. O numerador é em energia solar, né? SJ, tchau de energia solar, e o denominador, desculpe, é em energia. Então, você tem essa razão, desculpe, quanto é necessário para gerar um joule de energia de algum produto ou serviço. E aí, as transformidades solares aumentam na medida da complexidade. A energia solar, por definição, é uma unidade, até o serviço de informação, que são milhões de joules de energia solar por joule produzido. A questão também da sustentabilidade e capacidade de suporte pode ser, digamos, reduzida ou, digamos, sintetizada, que o mundo real pulsa e oscila, existem estados estacionários oscilatórios, né? Se o padrão oscilatório é o normal, então a sustentabilidade envolveria o manejo, a adaptação às frequências oscilatórias do capital natural de melhor desempenho. Então, a sustentabilidade não seria necessariamente o nível estacionário da curva sigmoide clássica, mas o processo de adaptação à oscilação. Então, aqui temos uma população, um K, que atinge um certo nível, mas, obviamente, esse nível é um ciclo, decorrendo com as estações, os impactos, as condicionantes ambientais, e aí a ideia seria fazer esse ajuste, essa oscilações ao longo do tempo. E aí a questão da justiça entre nações, entrando mais na questão de justamente, aí eu vou exemplificar com o trabalho de Itacoatiara, essas toras estavam saindo do país na época, estamos falando dos anos 90, início de 90, ainda tinha contrato com a China, com o Canadá, contrato de toras, que depois foi proibido, porque antes de sair do país, do Brasil,
essas toras teriam que ter alguma forma de beneficiamento, ou seja, agregação de valor dentro do país, né, Brasil. Mas isso naquela época não existia, então essas toras iam para fora. Então, você tem uma nação A em relação com a nação B, aqui você tem os recursos naturais e outros elementos renováveis, não renováveis, que sustenta essa nação A, e você tem as exportações a partir dessas contribuições ambientais de recursos naturais renováveis e não renováveis, e essas exportações recebem o fluxo tracejado, fluxo de dinheiro, né? Enquanto isso é matéria ou energia que vai saindo para a nação B. E a nação B vai dando suas vai dando suas exportações da nação B para a que são importação para a nação A, e o dinheiro vai da nação A para a nação B, recebendo então o dinheiro, devolvendo o dinheiro para essas importações e recebendo o dinheiro das exportações. Mas justamente esses cálculos, quando a gente efetivamente vê essa relação, a gente vê que as nações doadoras, o Brasil é uma nação doadora, isso está no livro também, a primeira avaliação foi feita do Brasil, porque exporta mineiros, exporta matéria-prima. Só recentemente, nos últimos anos, que a gente industrializou e vai já, por exemplo, suco de laranja, enfim, outros produtos já trabalhados. E o trabalho, o primeiro trabalho no meu mestrado foi uma avaliação energética da cidade de Itacoatiara, que é aqui onde ela recebe na Amazônia Central, a indústria de combustível laminado e a várzea da bacia do Rio Madeira, né? Por que escolher esse tema? Como já falei no início, era por causa dessa questão de justiça, né? Que essa madeira ia para fora do Brasil, né? E aqui também tem essa questão do corte, do transporte, do processamento da venda, e a gente fez um sisteminha nesse sentido, com vários momentos de cada um desses A, B, C, D, desses cortes, eram cortes que tinham tabelas relativas, né? Então, no primeiro corte, o que é a várzea? É o sistema natural, porque os diagramas de Odom começam do lado esquerdo com sistemas naturais e vão para o lado direito, que começa a ter interação com sistemas de produção humana, né? A ação humana começa a entrar aí com combustíveis, bens, serviços, migração e tal. Então, a primeira parte é a várzea, é o apoio do rio para carregar essas toras, e a chuva, o rio e o sol que incidem nessa primeiro estoque de madeira, né? Esse primeiro estoque de madeira foi quantificado, tal, e a transformidade dessa madeira aqui era 1,7 10 elevado ao quarto, né? Então, o diagrama de transferência energética desde a madeira ao compensado, né? Então, como que chama? O segundo corte representa já a vinda das toras, né? Para finalmente chegar na indústria. Então, essas torres são manipuladas, né, para chegar a bens, combustíveis, serviços. A madeira entra aqui, mas tem toda essa. E tem a força cinética do rio, tudo isso pode ser calculado, pode ser simulado, né? Todas essas linhas são, de fato, equações, né? Essas são variáveis de estado, uma, duas, três, quatro variáveis de estado. Os mini como o Odom chama, né? Esse mini sistema de simulação, chamado de mini simulações, né? Porque são relativamente poucas variáveis de estado para dar uma ideia de como esse sistema se comporta, é onde você tem maior sensibilidade, é onde você precisa ter dados mais concretos. Aqui já depois dessa parte do B, né, a questão das toras já estão recebendo uma transformidade que aumentou, obviamente, de quase 2 vezes, 2,8, né? 2,79 é 4, a mesma medida, em joules de energia solar. E, finalmente, a parte de indústria, onde a cidade influencia, os bens, os serviços influenciam, combustíveis influencia, a indústria, finalmente, tem essa linha C,
onde esse valor já aumenta de uma ordem de grandeza, vai para 2,39, 10 elevado a 5, né? E, finalmente, quando o material já vem processado e tudo mais, e sai e recebe os investimentos, e o transporte, ele vai para 3,9, é 5, enquanto outras razões de energia, de produção por energia, vão diminuindo e razões de investimento por energia vão aumentando significativamente. Então, essa é uma ideia de como se procedeu ao sistema de produção das fábricas, sendo a parte central, o bojo do input das toras, né? E vem o serviço de mão de obra envolvendo o transporte delas, e depois os vários processamentos até a produção de laminados e compensado. O que acontece? Laminado é madeira mais nobre, que é obviamente uma prancha que é colocada em cima do compensado para fazer mesas, armários, enfim. Então, essas madeiras são as mais nobres, mais pesadas, e, obviamente, tem um processamento diferenciado, enquanto as outras madeiras é compensado, e compensado, obviamente, você sabe que ele é uma prancha numa sequência, as fibras são colocadas numa dimensão, né, digamos 90 graus, e outra a 0 graus, então formando uma cruz para fortalecer a estrutura do compensado. A madeira do compensado pode ser praticamente quase toda a madeira aqui. Então, não se perde nada, basicamente, né? E aí a gente fez algumas simulações na base de energia e simulações na base de energia, né, nesse trabalho. Outro trabalho relevante foi a avaliação energética da população humana dos recursos naturais do Parque Nacional do Jaú, na Amazônia. É o segundo maior do mundo em florestas tropicais contínuas e o maior parque nacional brasileiro, são 2 milhões e quase 300 mil hectares, que está na Amazônia Central, protege toda a bacia hidrográfica do rio Jaú, que está aqui no meio, e o Unini, Paunini, são o Unini ao norte e o Carabinani ao sul, e tem cerca de 300 famílias lá, né? E a ideia era ver um pouco essa questão de justiça novamente, né? Você tem basicamente três sistemas: a floresta, mandiocas e frutíferas. Você tem a pesca e a caça, né? E tem a população do parque, 300 pessoas. Aqui não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente o extrativismo, que é colecionar da floresta com a produção humana, que é a mão de obra humana. A mão de obra é bem alta, né? São quase 11 unidades de 10 elevado a 17 joules de energia solar por ano, não é? Enquanto que o que se retira daqui é relativamente pouco, 7 unidades. Mas vê que a mandioca, elas exigem 24 unidades quase 20, desculpe, quase 22 unidades de mão de obra para gerar, porque é um processo complicado, e apenas retira 1,4, né? Quer dizer, a relação, né, é muito baixa, mas porque a comunidade precisa dessa mandioca. Hoje eles têm arroz e tal, mas antigamente starch, quer dizer, carboidratos, era mandioca, né? Enquanto, por exemplo, a caça e a pesca, você tem entidades, valores de 26, 23 para pesca, e recebe 2 unidades de mão de obra para pescar, enquanto a caça é um pouco maior, 27 é a mesma mão de obra. Significa que, por relativamente pouca mão de obra, você tem um grande resultado, né? Então, é interessante para caçar e pescar. Já na saída aqui, por essas 7 unidades, né, de energética por ano de material coletado da floresta, né, quer dizer, extrativismo, cipós, vários tipos de extrativismo, óleos e tal. Por esse material aqui é recebido um valor total por ano de 113 mil dólares, né? Mas eles pagam 123 mil dólares para os bens de consumo. Eles têm que importar baterias, pilhas, sapato, coisa que eles precisam, né, para, embora sapato seja quase, né, não exista quase lá, né, chinelo, tal, vai pé descalço, mas
essa diferença tão brutal de quase US$ 10.000 por ano, por 300 famílias, essa diferença é substancial. Mas como é que eles conseguem pagar por isso? E a gente descobre que eles pagam por causa do extrativismo legal de caça e pesca, né? Então, mesmo 300 famílias distribuídas ao longo dos três rios, o central, que é o Jaú, o, o Nini ao norte, e o Carabinani ao sul, mesmo essas 300 famílias estão tendo uma descaracterização da floresta. Então, a ideia desse levantamento, que estava no plano de manejo do Parque Nacional do Jaú, nas fases iniciais, eu fui contratado para isso, e esse trabalho efetivamente demonstra, inclusive a caracterização depois da flora, principalmente, mostrou que a fauna, perto das comunidades não indígenas, caboclos, extrativistas, né, caboclos, eh, essas populações estavam descaracterizando as margens dos rios, em função de muitos primatas e né, assim, a fauna local, principalmente responsável por os processos, né, zoocóricos, né, de transporte de sementes, estavam efetivamente impactando. E a ideia era de transformar essas populações que moravam lá há dezenas de anos em na verdade, guias turísticas, em uma questão de artesanato, tal, quer dizer, em promotores como chama, da guardiania dessa área, transformar eles eh, em pessoas que estavam, na verdade, infringindo uma condição de um parque nacional, em pessoas que estavam apoiando. É isso, basicamente, que eu queria mostrar algumas experiências que mostram essa necessidade de se pensar realmente como a gente vai devolver à natureza os serviços e os amparos que ela está dando para a gente. O livro está aqui, eu vou, aqui também o meu e-mail, quem quiser, e vou terminar por aqui a apresentação.